Quer começar, né? Tiago, bom, domingo agora, primeiro compromisso do ano, né, pro Grêmio, com a camisa do Grêmio no time principal, essa atribuição dada ao time de transição sob teu comando. Como é que foi para trabalhar esse time nessa última semana, com alguns reforços também de garotos que estavam no profissional, o caso do Darlan, do Patrick, mas que tu conhece muito bem. Como é que foi o trabalho nessa semana e que tipo de estratégia tu vai montar para esse primeiro título, que é o título da Recopa Gaúcha? Bom dia. Antes de mais nada, né, agradecer à direção do clube, presidente Romildo, a todo o conselho de administração pela confiança do trabalho, aos nossos diretores, né, Kevin Krieger, Romildo também, nosso outro diretor. Acho que, acima de tudo, a confiança no grupo de transição da comissão técnica, nos atletas que a direção passa, nos possibilita chegar nesse momento com muita tranquilidade, de estar trabalhando para buscar, obviamente, um título, buscar fazer um grande jogo, mas a semana, acima de tudo, foi uma semana muito produtiva. Conseguimos analisar bem a equipe do Pelotas, com vídeos, com imagens, treinamos bastante os conceitos da nossa equipe, até porque quando os meninos descem do profissional, como o caso do Patrick, do Darlan, do Rodrigues, e descem para jogar na transição, é muito tranquilo esse momento, pois o modelo de jogo é espelhado ao modelo do Renato. Então a semana foi muito boa, a gente conseguiu trabalhar praticamente tudo que a gente queria. Amanhã tem o último ajuste da bola parada. Hoje o treino foi muito, muito positivo também. Acredito que a gente chega muito bem preparado, sabe da dificuldade que é enfrentar o Pelotas na Boca do Lobo, e eu, mais do que ninguém, sei muito bem, porque iniciei o projeto que subiu como técnico, né? Iniciei aquele projeto que subiu o Pelotas para a primeira divisão, então sei bem como é difícil jogar lá. A gente vai ter um grande desafio, mas os meninos estão se preparando muito bem. Thiago, queria te perguntar a respeito do trabalho da base como um todo. Tu é um cara muito ligado a isso. E tudo que a gente tem visto nos últimos tempos no Grêmio é um trabalho muito bem feito de base. Jogadores chegando no profissional com condições realmente de jogar e de representar, querendo ou não, dinheiro no cofre do clube, porque a gente sabe que no futebol brasileiro os jogadores não ficam por aqui. Queria que tu falasse um pouco mais profundamente sobre esse trabalho de base, já que tu já falou da oportunidade que está de poder fazer esse jogo. O trabalho que a categoria de base do Grêmio faz é de excelência, né? Isso mostra pelos atletas que estão no profissional, atletas que já foram negociados, atletas que já estão até na Europa, na seleção brasileira atualmente. Então é um trabalho que a equipe de transição faz de complementar o trabalho de formação que é feito até a categoria de base. Então a gente tem como um dos grandes objetivos é espelhar o que o profissional faz a nível de modelo de jogo, a nível comportamental fora de campo, que também que é muito importante. Então esses são dois pontos que eu bato muito forte aqui, em buscar um modelo muito próximo da equipe do Renato. E aí também quero aproveitar a oportunidade e agradecer a confiança do Renato, Alexandre Mendes, Vitor Hugo, toda a comissão técnica do profissional, por esse momento importante para a gente da transição e representar o Grêmio em uma decisão. E como eu estava falando, acima de tudo, a gente também busca desenvolver o atleta no extracampo dele. Não só a questão técnica, tática, física, mas a questão comportamental relacionada ao horário, a comprometimento dentro e fora de campo. Então a equipe de transição tem esse algo a mais no sentido comportamental. Para você ter uma ideia, a gente usa a mesma caixinha, né, a famosa caixinha dos jogadores. O modelo é o mesmo da transição do profissional. Obviamente muda os valores, né, pela questão financeira, mas essa questão de cobrança, de exigência é muito próxima do profissional. Então esse é um ponto que eu acredito que evoluiu muito. Eu estou fazendo agora 2 anos de Grêmio, então esse foi um ponto muito importante. A gente percebe os jogadores chegando muito mais adaptados a tudo que envolve o contexto do profissional. E aí, claro, o Renato, com toda a sabedoria dele, experiência, vai dar aquela lapidada final, vai dar os ajustes finais que o jogo do profissional pede. Pois é, o Renato dá esses ajustes finais. E você entrega também uma lista para o Renato. Ó, Renato, esses aqui são os jogadores que eu acho que você já pode, nesse ano, quem sabe, tentar lapidar. Assim como o Renato, por exemplo, entrega para o departamento de futebol uma lista de reforços? Não, a gente não entrega uma lista para o Renato. A gente tem o convívio semanal, às vezes diário, de treinamentos em conjunto. O Renato gosta muito de fazer trabalho coletivo, que é o melhor trabalho para você observar os meninos. Então, com muita frequência, a gente tem o treinamento junto com a equipe do profissional.
Então esses são os momentos onde tem muita troca, principalmente com o Alexandre Mendes, com o Vitor Hugo. Eu converso muito com os dois sobre como estão os atletas, sobre a característica, sobre como foi os jogos. Eles acompanham algumas partidas nossas também. Então essa relação é muito mais no dia a dia do que chegar e dar uma lista final no início da temporada ou no final de temporada. Isso o Grêmio tem feito muito bem. Então todo o suporte que a direção nos dá para desenvolver o atleta nos deixa em condições de colocar o jogador muito mais preparado para o profissional. Então hoje a equipe de transição vive um grande momento, né? Fez uma grande temporada, vice-campeão brasileiro de aspirantes. Agora os meninos, alguns deles desceram para jogar a Copa Ipiranga junto com a comissão técnica da Sub-20, conquistaram mais um título para a base. Então a gente fica muito feliz que todo o suporte que a direção nos dá para desenvolver os atletas está dando resultado. Então, essa relação com o Renato assim, é muito mais no dia a dia. E aí, como eu estava falando, o Renato tem toda a experiência dele, a vivência, o conhecimento para pegar esses meninos e ainda dar a lapidada final, que é fundamental, porque a realidade, o jogo do profissional ainda é um pouco diferente da transição. Thiago, é um grupo de transição, mas que faz um jogo decisivo contra um time profissional e experiente, time do Pelotas. O que vai representar para ti e para esses jogadores se ao final do jogo vocês acabarem levantando essa taça? O que muda na cabeça do treinador, mas também dos jogadores uma decisão como essa? Acima de tudo, é uma grande oportunidade, por ser um título profissional, por ser uma competição que é valorizada dentro do Rio Grande do Sul. A gente sabe da importância que é vencer um jogo desses, mas ao mesmo tempo, como você falou, o Pelotas é uma equipe profissional, o Pelotas é o campeão da Copa Silverard, o Pelotas é uma equipe que quando joga dentro de casa se torna mais forte ainda, e eu posso falar com autoridade porque estive trabalhando lá antes de estar no Grêmio. Jogar na boca do lobo é difícil, mas ao mesmo tempo nós temos um time muito qualificado. Nós temos um time muito bem preparado para enfrentar esses desafios. Hoje a gente tem aí 3 reforços do profissional. Temos aí alguns atletas que já estão jogando e estão frequentando o dia a dia do profissional. Isso é muito, muito interessante para nós, porque os meninos voltam preparados, voltam mais prontos para enfrentar um grande desafio como esse. E o que muda? Claro que a gente sabe que muda da reputação da categoria, de fazer um grande jogo, mas, acima de tudo, o que muda na minha ótica como técnico, muda a evolução dos atletas. Porque quando eu falo em formação de jogadores, a gente sabe que é importante para eles também se formar competindo, jogando uma decisão, jogando uma final com estádio lotado. Eu acho que depois desse jogo, com o título ou sem título, e tomara que seja com o título que a gente quer ganhar, nós vamos ter um grupo de atletas muito mais preparados para estar junto com a equipe principal, porque eles vão vir de uma decisão, um estádio lotado, com a torcida adversária lotando o estádio, a nossa torcida vai estar presente também, com certeza. Então essa experiência, tudo isso para mim é o mais importante. Claro que eu quero o título, vou repetir, todos nós queremos, mas o processo de formação do atleta para nós, nesse momento, é muito importante também. Então nós vamos proporcionar para todos esses atletas, para o grupo da transição, uma vivência única, que é jogar uma decisão profissional contra uma equipe qualificada, e isso vai ser decisivo e muito importante para a temporada deles com o Renato. Thiago, tu já tens o time encaminhado, pode revelar para a gente, e independente até dessa primeira resposta, o Patrick se juntou a vocês para reforçar o grupo nessa. Como é que é a utilização do Patrick? Não sei se dá para adiantar se ele vai jogar. Pelo seguinte, a pergunta também se refere ao grupo principal. Há uma carência numérica até de jogadores para a disposição do Renato no setor onde o Patrick atua muito. Com o Jean-Pierre machucado, agora sem o Luan, o Tardelli, que fazia o Luciano essa função, também saiu. Como é que tu vê a utilização do Patrick e se já dá para adiantar pelo menos a formação? Eu posso te adiantar que o Patrick joga sim. O Patrick vai sair jogando. A formação a gente ainda não dá para falar, para não dar margem e dar informação para o adversário. Nós fizemos o último jogo treino agora contra o Juventude e conseguimos colocar todo mundo para jogar. Oportunizamos 45 minutos para todos os atletas. Então a gente ainda tem algum ajuste para fazer. A equipe está definida, mas acima de tudo o Patrick é um menino que é muito talentoso. Patrick é um menino que tem a capacidade, eu costumo falar, muitos jogadores têm a cartola, mas poucos tiram o coelho da cartola. O Patrick tem essa capacidade de, em algum momento, tirar um coelho da cartola, surpreender numa jogada individual. Ele é muito talentoso.
Lembro que quando nós chegamos aqui no Grêmio, quando eu comecei a trabalhar, o Patrick tinha muita dificuldade de ter sequência de jogo. E ano passado fizemos uma excursão para a Europa e praticamente toda essa equipe que vai jogar contra o Pelotas estava na Europa, tirando o Darlanzinho e mais um atleta que subiu da categoria sub-20. Patrick foi destaque na Europa. Patrick jogou jogo dia sim, dia não, porque quando você faz uma excursão dessa para a Europa, você não joga de um jogo por semana, você acaba tendo uma sequência de jogos. Então mostra a evolução do Patrick em todos os níveis, principalmente a capacidade de aguentar o jogo, tolerar principalmente enfrentamentos. Patrick foi destaque na Europa, subiu para o profissional e vem conquistando o espaço dele. E eu acredito muito que essa partida vai ser importante para ele iniciar a temporada. Vale lembrar, o Patrick voltou antes das férias para se preparar para esse jogo. Então é um menino que o Grêmio há anos aposta na categoria de base, na transição, e com certeza ele vem evoluindo com a comissão técnica do profissional, com o Renato, e eu aposto muito nele nessa temporada. Thiago, você já citou aí a sua relação com o Pelotas, né, por ter passado por lá. Como é para ti, nesse jogo de valer título, né, receber essa chance, também enfrentar uma equipe que tu já trabalhou? Com certeza é uma grande oportunidade de rever o clube que eu estive recentemente, né, e respeito muito. Tenho ainda uma relação de amizade com toda a direção do clube, com profissionais que estão lá. Nós, inclusive, fizemos um amistoso no final do ano contra o Pelotas, mesmo ainda com alguns atletas de férias da nossa equipe e da equipe do Pelotas ainda vindo numa pré-temporada. Foi bom para revê-los e é uma oportunidade de jogar mais uma vez na boca do lobo, dessa vez contra, né? E como eu falei antes, eu sei da qualidade da equipe, muito bem treinada pelo Piccoli, da força que é a torcida do Pelotas, mas também sei da força que é a torcida do Grêmio. Nós vamos ter nossos 4 mil torcedores, né, meu diretor? 4 mil torcedores lá que vão lotar o nosso espaço. E com certeza a gente vai fazer uma grande partida e claro que o título se decide em detalhes, final de campeonato é detalhe, mas acima de tudo eu estou muito feliz pela oportunidade de mais uma vez estar na boca do lobo e dessa vez representando o Grêmio. No final do ano passado teve um jogo muito parecido com esse, né, Thiago, que foi a última rodada do Campeonato Brasileiro. Muitos jogadores que vão jogar no domingo fizeram aquela partida contra o Goiás. Naquela altura o técnico era até o Vitor Hugo Signorelli, mas era uma partida onde os torcedores puderam observar esses jogadores que vêm da transição e que podem ali na frente dar algum tipo de resultado. Que tipo de cancha aquele tipo de jogo deu para o teu grupo de transição, para até a gente ter uma noção de que tipo de cancha esse jogo de domingo pode dar na formação e na lapidação desses atletas? Com certeza, jogar contra o Goiás com uma equipe tão jovem como a nossa, e o Goiás vindo de uma temporada e um brasileiro Série A de muito bom nível, coloca nossos atletas com uma experiência muito maior para chegar num momento desse, né? Enfrentamos a equipe do Goiás aquele dia, onde tivemos um número maior de passes trocados, mais posse de bola que o Goiás dentro da partida, e acabou não vindo resultado positivo, até... É uma questão que a gente tem trabalhado bastante, né, que a bola aérea defensiva, até pela estatura da nossa equipe ser um pouco mais baixa que o normal, mas acima de tudo o jogo serviu para a gente conseguir dar experiência para os atletas. E como eu falei na outra pergunta, uma final de campeonato, ela serve para dar mais experiência ainda. Então a gente sabe da importância que é você ir colocando esses meninos, esses jovens atletas, aos poucos nessa vivência de futebol profissional. Jogando uma Série A de brasileiro, como foi o jogo contra o Goiás, jogando uma decisão, como vai ser o jogo contra o Pelotas, e aos poucos a gente vai dando a maturidade e a experiência que o jogador vai adquirindo. Claro que depois, chegando à equipe principal, trabalhando com todos esses atletas que o Grêmio tem de mais alto nível, toda essa formação deles é importante para a gente poder minimizar daqui a pouco uma dificuldade na equipe principal. Então eu fico feliz da gente poder oportunizar os meninos no jogo contra o Goiás, oportunizar nesse momento de jogar uma decisão contra o Pelotas, que a gente sabe que vai ser importante para a formação deles. Thiago, queria que tu falasse um pouco sobre a forma de jogar do Pelotas, porque a gente está acostumado a ver o Grêmio jogar, obviamente, né? E nem todos têm acesso a esses jogos e o formato de jogo do Pelotas. O que a gente pode esperar e o que a gente vai ver em campo realmente contra eles?
Primeiro, o Pelotas é uma equipe que tem uma bola parada muito forte, né? Tem o Jean Roberto, que é um atleta que inclusive eu levei para o Pelotas quando estive lá. Ele joga de meia de centro, um falso 9, um canhoto que bate muito bem na bola. Zagueiros muito fortes na bola aérea. É um time que joga com 2 linhas de 4 para defender, ataca num 4-2-3-1, 2 extremas muito agressivos, joga muito bem pelos lados do campo. O Matheus Santana, o segundo volante, é um jogador que chega muito, que projeta muito ao ataque. Tem um primeiro volante, mas principalmente o Matheus participa muito dessa construção. Juliano Tato, lateral esquerdo, com boa técnica, boa saída pelo lado esquerdo. Sim, uma cobrança de lateral dentro da área do Oswaldir, perigosíssima, que nós já treinamos bastante, uma bola longa. Então, acima de tudo, é um time que tem boas transições, boa bola parada, que gosta de jogar com a bola também, tem qualidade para jogar. O Piccoli gosta de ter a bola. Nós fizemos um amistoso antes no final do ano, como eu falei, acabou 1-1. Então é uma equipe bem treinada e, acima de tudo, com jogadores muito experientes, né? Alguns atletas, inclusive, que já jogaram Série A, Série B de brasileiro. Tem o Jô, conhecido também atacante, jogou no Cruzeirinho, já rodou bastante, jogador experiente. Então temos um grande desafio, mas, acima de tudo, o Grêmio está preparado para encarar esse desafio. Thiago, o Renato valoriza ter conquistado já a Recopa Gaúcha, né? Conta como título, enfim. Se o título vier para o Grêmio no fim de semana, é teu ou é do Renato? O título é do Grêmio. E te digo que o título é do Grêmio porque nós temos atletas que vieram da categoria de base, atletas que vieram da escola, né? Atletas que desceram do profissional, atletas que foram contratados para a transição. Então é um momento especial do clube, porque a gente hoje vai representar com a categoria de transição o Grêmio em uma decisão. Mas como é gostoso a gente poder falar isso, né? Como é satisfatório, como é maravilhoso eu poder falar para você que eu tenho atletas que desceram do profissional, atletas que vieram da base, atletas que tiveram lá na formação no Cristal e estão chegando na categoria de transição, outros que foram contratados para a categoria de transição. Então esse é o momento do Grêmio. O Grêmio tem uma categoria sub-23 muito bem planejada e desenvolvida, e a gente sabe que tudo isso faz com que a nossa equipe chegue numa decisão com confiança da direção, com confiança dos profissionais que estão trabalhando no clube, do Renato, da comissão técnica, da torcida e, principalmente, nossos atletas, nossa comissão aposta muito nesses jovens e, como eu falei antes, é uma grande oportunidade. Claro que todo mundo quer ganhar o título, mas também é uma grande oportunidade da gente dar para os meninos um momento de final de campeonato, uma decisão, jogo de TV, isso tudo para a formação deles, que para nós é maravilhoso. A gente vai poder oportunizar esses atletas de, no início de uma temporada, já vivenciar uma decisão. Então, para nós, isso acho que é o ponto mais importante de todos. Fechou então, gente. Obrigado, Thiago.